Fala aí galera, tudo tranquilo? Eu tô aqui pra dar aquela pregadinha. Cara, e hoje nós vamos falar da oração do Pai Nosso. Vamos falar desse trecho tão precioso que Jesus deixou pra nós, que é um baita de um modelo, um referencial pra nossa vida de oração. E se você tá aqui no canal faz um tempinho, você tá ligado que eu sou apaixonado por essa passagem. Eu já falei um pouco disso no Pergunta Aí, sobre oração. Mas como nós estamos falando do Sermão do Monte de Mateus 5 ao 7... eu quero aproveitar e falar de novo aqui sobre isso, dando alguns insights e algumas coisas. Eu de todo meu coração acredito que o conhecimento, a sabedoria das palavras que Jesus deixou pra nós aqui são inesgotáveis, que eu podia ficar o resto da minha vida fazendo vídeo sobre o Sermão do Monte, sobre o que Jesus ensinou. Mas né, minha gente, vamos nessa. Versículo 9 de Mateus 6. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, na pregadinha passada, a gente olhou para como Jesus falou sobre como não se deve orar, e agora Jesus está ensinando como se deve orar. E o que Jesus está dando não é uma, algo que todo mundo tem que repetir, só uma reza que a gente tem que fazer. Mas eu acredito que Jesus deixou para nós uma fórmula aqui. E tem muito mais que a gente pode olhar a fundo nessa oração de Jesus, que vai falar pra gente sobre o relacionamento dele com Deus e o relacionamento que a gente deve ter com ele na nossa vida de oração. Então, como a gente falou na semana passada, cara, antes de começar com qualquer coisa da lista de pedidos, de desejos, de qualquer coisa, Jesus começa: Pai nosso que estás no céu. A oração modelo de Jesus começa com uma pessoa em um lugar, uma conexão acontecendo. Então, para você entender quando você está orando e como se deve orar, você tem que entender com quem você está falando e o que está rolando aqui. Então, em primeiro lugar, na oração do Pai Nosso, nós temos o Pai e os céus. E você tá ligado o que está rolando nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo aqui? Deixa eu te falar, o seu Pai está sentado no mais alto trono nos céus. E cara, quando você entra para orar, se você entende o que está acontecendo, vamos para Apocalipse 4, que é uma das minhas passagens favoritas. E esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E esses seres viventes estão rodeando o trono com as 6 asas cheias de olhos, cantando Santo, Santo, Santo. E os 24 anciões estão lançando as coroas diante do trono, adorando aquele que vive pelos séculos e séculos. Eles dizem: Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Meu amigo, meu irmão, papai, é a causa ativa de tudo que existe. Ele se assenta no mais alto trono, no centro do universo. Cara, a sala do trono branco é o centro do universo, onde Deus reina, meu amigo. E quando você entra no seu quarto, fecha aquela porta e chama o seu pai, cara, ele tem olhos e ouvidos só pra você. Então saiba com quem você tá falando quando você vai orar. É o seu pai que te ama de coração e você não precisa ter medo de falar com ele. Papai é fascinante. Fala sério, que privilégio a gente tem de poder se aproximar do trono com ousadia. Saber que nós somos os filhinhos, que a gente pode correr pro colo do papai. Enfim, o que Jesus está ensinando na oração, e eu acho importante a gente entender o que está por trás da cabeça de Jesus, porque ele está completamente consciente dessa natureza, e a gente também devia estar. Sabe, se você pensa em Deus, se você conhece, se você sabe quem Deus é, cara, mesmo na nossa limitação, sabe, você não tem como não se fascinar, não querer falar com ele, não querer aproveitar o acesso que você tem. Então, oração do Pai Nosso começa com uma pessoa em um lugar, e esse é o primeira coisa dessa oração. Em segundo lugar, nessa oração, a gente tem Jesus glorificando e exaltando ao Pai. Santificado seja o seu nome.
Sabe, o jeito que Jesus aborda essa oração é exaltando o Pai, é santificando a Ele, é louvando. Eu acredito que esse é o jeito e a maneira que a gente deve entrar nesse lugar. Não que tenha um jeito só que você pode fazer isso, até porque a gente tem essa intimidade, mas a gente tá falando de Jesus aqui. Se é o jeito que Jesus fazia, meu amigo, é o jeito que eu quero fazer. Esse é um modelo a ser seguido, não é o único jeito que você pode fazer isso. Quem tem me acompanhado sabe que esse tempo todo eu tive no IHOP, que eu tinha que gastar pelo menos 4 horas na sala de oração, e se eu fosse fazer a mesma coisa todos os dias, eu ia pirar. Até porque tem emoções, tem coisas diferentes acontecendo no nosso coração que vão ser trazidas naquele lugar de oração. Mas eu acredito, como eu falei, que esse é um modelo, esse é uma fórmula. E eu acho que é importante a gente entender o que está acontecendo aqui. Mesmo orando coisas diferentes, eu gostava de me aproximar de Deus desse mesmo jeito. E é o que eu faço até hoje, é o que eu fiz hoje de manhã. Eu achei esse negócio show de bola. Em terceiro lugar, nós temos Jesus orando: seja feita a sua vontade, venha o seu reino. O que volta para a pessoa e o lugar que a gente começou falando. Cara, e eu acredito que essa parte da oração, existe submissão acontecendo. Sabe, se a gente tem mentalidade de reino e a gente entende que a vontade de Deus é mais importante, a gente quer se submeter a isso dia após dia. A palavra de Deus diz em Isaías 55, no versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está dizendo o Senhor aqui. Se a gente está ciente disso, o que a gente quer, mais do que a nossa própria vontade acontecendo, é que a vontade de Deus seja feita na terra. E se a gente tem mentalidade de reino, a gente vai entender sempre que a gente é parte disso, a gente é parte da vontade de Deus sendo feita na terra, a gente é parte do reino de Deus vindo para cá. Então vou deixar aqui em terceiro lugar: Jesus está orando, se submetendo ao reino e à vontade do Pai. E é algo que a gente devia fazer dia após dia. Em quarto lugar, a gente vê a dependência diária que Jesus apresenta aqui. Orando: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não o pão nosso de cada mês e o pão nosso de cada ano, mas dia após dia Jesus voltava para o Pai, de onde vem todo o sustento e provisão dele. E não existe nada melhor do que a gente depender completamente de Deus nessa vida, cara. Em quinto lugar, Jesus ensinou a gente a orar por perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus ensinou a dia após dia nos lançar novamente aos pés da cruz. A graça de Deus, e eu olhar para onde a gente tem falhado e apresentar aquilo ao Senhor e saber que a gente é perdoado para seguir em frente, que a gente depende da graça para melhorar cada vez mais. Em sexto lugar, Jesus nos ensina a orar por livramento. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Cara, Jesus nos ensinou a orar por isso dia após dia. E quando eu falei sobre santidade, também nas pregadinhas do Sermão do Monte, eu mencionei isso aqui. Sabe, um guerreiro não pode começar a se preparar, um soldado não pode começar a treinar quando a guerra chegou nos quintal dele. Por isso que soldado, guerreiro, vive integral disso, porque o cara tem que estar sempre treinado, sempre alinhado, para que se acontecer qualquer coisa, meu irmão, o cara sabe lutar. E assim é com a gente não começa a se preparar para enfrentar a tentação quando ela bate na porta. A gente vive se preparando para a guerra, dia após dia, vencendo isso. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:12 que aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Sigo esse modelo de Jesus e eu acho que todo crente devia seguir, dia após dia, se fortalecer em Deus e pedir pelo livramento, o sustento e o fortalecimento que vem dele para encarar esse mundo afora. E quando Jesus conclui essa oração, que tem tudo isso para o nosso dia a dia, fala de todas essas coisas, conectando com Deus uma pessoa ao lugar, exaltando Ele, a santidade, a majestade do Senhor, orando pelo reino e a vontade dele, se submetendo aos propósitos e aos caminhos de Deus. Se colocando num lugar de dependência diária, onde você vem a Deus e reconhece que Ele é o seu provedor, a sua fonte de sustento e tudo. Pedindo por perdão, assim como nós perdoamos os outros. E orando por livramento para que a gente possa vencer as tentações do mundo. Rapaz, tem bastante coisa nesse negócio aqui. Imagina todo crente orando por tudo isso todo dia, que maravilha. E a última coisa, Jesus encerra ensinando que porque se a gente perdoar os homens das suas ofensas, também o nosso Pai Celeste vai nos perdoar. Se porém a gente não perdoar, também o nosso Pai pouco vai perdoar as nossas ofensas. Que como a gente ora todo dia por perdão, a gente também tem que perdoar os outros. É a oração, né? Nos perdoa como a gente perdoa. Então, não vale guardar rancor, tem que perdoar os outros. Então, tendo tudo isso na nossa oração, cara, que essa semana seja uma semana onde, se você já não entrou nesse lugar de, cara, engajar em oração por essas coisas todos os dias, que você comece e tente fazer isso.
Sabe, usa o tempo que você tem para orar, para falar com Deus e olha pro jeito que Jesus nos ensinou aqui, nos deu esse formato tão belo que a gente pode usar. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana, a gente se vê por aí.